Ну, после And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Esta proclama es patria o muerte. Nós temos de repetir a situação das pessoas aprisionadas e acreditando que essas sombras são uma realidade. Olá, boa noite a todos. Boa noite ao Mikhail, boa noite ao Alexander e boa noite ao nosso translator. Eu hoje convidei o Alexander porque vou precisar que ele passe umas imagens que ele tem. Ele podia-mas passar a mim e eu depois passava, mas ele também lhe quer colocar algumas questões e, portanto, ele hoje está presente também nesta live. Atenção que o Alexander não é o irmão do Mikhail. O irmão do Mikhail está doente hoje e não pode estar presente. O Alexander está em Portugal, também é ucraniano. Aliás, o Alexander esteve na nossa entrevista da parte 1 e eu pedi para ele hoje estar presente também para nos mostrar algumas imagens. Esta live é uma live de esclarecimento. Eu tinha prometido na parte 2, tínhamos combinado com o Mikhail que ele estava disponível para responder a perguntas que quisessem colocar no chat, na continuação da entrevista que ele deu. Eu, entretanto, fiz a apresentação do Mikhail hoje, na apresentação também desta live. Portanto, tem um bocadinho o histórico da vida do Mikhail, mas eu vou, enquanto não coloco nenhuma boa noite, Miguel. Enquanto vocês não colocam nenhuma pergunta no chat, eu vou pedir ao nosso translator para pedir ao Mikhail que nos faça um resumo sobre aquilo, sobre a vida dele, desde a infância, o porquê dele ter aderido ao Partido Comunista Ucraniano, que é o que está na apresentação, e o que levou a isso. Um breve resumo. Translator, por favor, se puderes traduzir. Translator. Eu acho que ele deve ter caído. Estou? Она поздоровалась, сказала, что... Alexander, se puderes ajudar, agradeço-te. Она поздоровалась, сказала, что это второй эфир с тобой, с братьями Кононович, ну, второй, что твой брат не может. Это... Я понял. Ну, в общих чертах, что со всеми поздоровался. Все понятно, все нормально. Все. Всем привет. Translate já está volto. Já está de volta, mas não tem micro. Estou aqui. Ok, pronto. Entretanto, o Alexander fez a pergunta. Mas podes traduzir conforme o Mikhail for respondendo. Sim, claro. Михаил может поздороваться также. Здравствуйте, товарищи. Очень рад, что пригласили на эфир. Всегда приятно пообщаться с европейскими товарищами. И я надеюсь, что нас смотрят португалоязычные другие страны. В общем, но пасаран. O Mikhail acabou de dar cumprimentos a toda a gente, agradeceu o convite para participar nesta live
e também disse que está muito contente de estar a ser visto, gosta sempre de falar com camaradas da Europa e espera que este vídeo seja visto não só por portugueses, mas por outros falantes de português de falantes de português de outros países e acabou também de exclamar não passarão o famoso slogan antifascista. Temos Miguel Conceição a dizer Dobrei večer, tavariši, portanto, boa tarde, camaradas, e Graciado fala aí com o comentário português. Muito bem, vamos então esperar perguntas. Muito bem. Enquanto não esperamos perguntas, eu queria perguntar ao Micael, porque eu na apresentação desta live fiz uma apresentação do Micael, em que o Micael falava do que é que o levou a aderir ao Partido Comunista Ucraniano e a década de 90. Portanto, que ele era uma criança na década de 90 e as dúvidas que se colocaram e o porquê dele ter aderido ao partido, eu gostaria que ele falasse sobre isso. Итак, вопрос от Софии. Вы поступили в коммунистическую партию вот во время, после 90-х, в 90-е годы. Вы были еще маленьким, и потом вы поступили в Коммунистическую партию Украины. Что вас двинуло, то есть что именно в Коммунистической партии смогло привлечь вас, и как вы туда попали, что привлекало вас тогда, в общем, почему вы тогда, и что вы видели тогда в Коммунистической партии Украины, которая привлекла вас к членству? Спасибо. Очень, София, спасибо. Очень-очень хороший вопрос. Переведите, и я продолжу. Muito obrigado, Sofia. É uma excelente pergunta. Vou então responder. Знаете, в основном в партию так, или родители, или бабушка, дедушка, это ж только развалился Советский Союз, у нас в семье никогда не было коммунистов, никого, ни мама, ни папа, ни дедушка, ни бабушка, но мы выросли в военном городке на Западной Украине, в городе Луцке, где по полгода не получали военную зарплату. И многих перевели с Германии, где получали 2 зарплаты. Одна зарплата военные получали в Советском Союзе, вторая зарплата в Германии. Ну, грубо говоря, военные были элита, обеспеченные люди. И мы, дети военных, сидели в подъезде и подумали, как это так, еще несколько лет назад Советский Союз, грубо говоря, владел полмиром, а сейчас нам не за что купить хлеба. И вот мы решили найти этих коммунистов и спросить, как же так получилось. Мы были дети, это был 96-й год, 1996 год. Éramos nós crianças, 1996, e muito interessante porque nós crescemos numa cidade militar em Lutsk, na Ucrânia, e que é uma cidade no ocidente da Ucrânia, e na altura nós pensávamos, nós estávamos numa cidade militar, havia muitos militares na cidade, e pensávamos, ok, somos de uma terra de militares, mas os militares são destacados e vão à Alemanha muitas vezes, recebem 2 salários, o salário de militar e depois mais um salário na Alemanha. Quer dizer, os militares recebem tanto dinheiro. Ser de um destacamento militar é algo de prestígio, algo prestigioso. Então, porque é que nós, as crianças, os filhos dos militares agora nos anos 90, temos tanta dificuldade para comprar pão? Havia isto e nós colocámos esta questão precisamente aos comunistas. Abordámos os comunistas e perguntámos como é que isto pode ser assim se há nem 10 anos, dito de uma forma um bocado popularucha, a União Soviética era dona de metade do mundo, agora de repente nós encontramos-nos aqui e com o salário que ganhamos, sendo nós filhos de militares,
não mal dá para seja o que for o dinheiro que ganhamos. E já agora, na família, aproveito para dizer que na família, nem os pais de Mikhail, nem os avós, ninguém era militante comunista. Ninguém era membro, ninguém era afiliado, e a filiação dele foi então muito posterior e começou então nesse ano de 96, quando abordaram os comunistas a propósito da questão dos salários. Почему я русскоязычный на Западной Украине? Западная Украина – это украиноязычный регион, а мы русскоязычные, потому что мы все дети военных. Вот я, например, этнический белорус. У нас белорусская семья. Моя жена, например, она русская, у нее мама с Дальнего Востока, с Уссурийска. Понимаете, мы там как в гетто, в анклаве жили, вот такой вот русскоязычный, как бы вот такой, ну вот у нас район был, военный городок, дети военных советских. Nós vivíamos num destacamento militar, portanto estávamos a explicar, e realmente a questão é interessante, muita gente pode se questionar porque é que eu falo russo, sendo que cresci no ocidente da Ucrânia, porque o ocidente da Ucrânia é falante do ucraniano. A questão é que, sendo de uma família de militares, tínhamos um pouco de militares, um pouco de toda a União, e acontece que existe também neste caso, por força da conjuntura, que nós crescemos então num sítio em que falávamos russo entre nós, e além disso havia pessoas de vários povos. Eu, por exemplo, etnicamente sou bielorrusso, sou descendente, portanto venho da Bielorrússia, etnicamente falando. Por exemplo, a minha mulher é russa, ela vem do extremo leste, aliás, do extremo leste da Rússia, e, portanto, no fundo vivíamos numa espécie de esclave próprio, em que tínhamos pessoas de um pouco de toda a União, e eslavos e não só, que participavam no destacamento militar. Certo. Entretanto, há duas perguntas já aqui, e a primeira é do Miguel Conceição. Depois há uma segunda pergunta da Elsa. De que forma opera o Partido Comunista na Ucrânia nas presentes condições? Eu vou traduzir. Первый вопрос к вам от Мигеля Консенсау. Каким образом действует Коммунистическая партия Украины при нынешних условиях? Ну, я вам скажу так, мы действуем нелегально, мы запрещены, и если ты будешь говорить, что я член коммунистической партии, то это уголовная ответственность. Digamos assim, ilegalmente, nós trabalhamos fora da lei, e se tu disseres que és membro do Partido Comunista, isto pode acarretar pena criminal. Muito bem. Ou seja, os comunistas na Ucrânia são criminosos. É isso? Ser-se comunista na Ucrânia é crime. Certo? Próxima pergunta. Okay. Следующий вопрос от Элзы Альварес. Правда ли, что Россия похитила много детей с Украины? Знаете, если я отвечу честно на этот вопрос, мне грозит 436 статья, это оправдание российской агрессии. Я просто промолчу e кивну головой. Eu posso responder. Eu vou estar... ok, não, diga. Vai traduzir, tá falar? Bom, desculpa. Primeiro traduzo e depois o Alexander fala, está bem. Então, traduzindo, o que o Mikhail nos disse aí agora mesmo foi que, se ele agora responder a essa pergunta, objetiva e honestamente, ele pode ser alvo de mais um processo criminal que se chama justificação da agressão russa, é o nome do Código Penal. Portanto, ele diz que prefere ficar calado e assinar. Muito bem. O Alexander responde. Sim. Qual situação com crianças?
Ucrânia vai abrir o fogo para Donbass, faz muito fogo, armas. E o Rússia, os militares, não é Putin, Putin não diz nada, vai salvar as crianças para território da Rússia, para salvar as crianças. Certo. Mas no guerra do Vietnã, como Estados Unidos, os Estados Unidos vai roubar as crianças, ninguém não vai abrir o crime de Estados Unidos. É situação muito maluca. Eu vou tentar explicar. Ele vai salvar as crianças contra. Vou tentar explicar. Eu também já publiquei isto e já expliquei isto várias vezes. Perante a ofensiva que existiu, é lógico que os russos foram avançando e aos locais onde foram chegando depararam-se com crianças que não tinham sido evacuadas, não é? Inclusive em orfanatos, inclusive aqueles milhares de crianças, grande parte dessas crianças estavam em orfanatos, foram deixadas para trás e fizeram aquilo que tinham que fazer, que era colocar as crianças sob proteção. Portanto, e as crianças foram retiradas. Portanto, isto foi o que se passou na Ucrânia. Eu já publiquei várias vezes sobre isto e já tinha perguntado, mas nada melhor do que eles agora para esclarecerem, até porque isto foi uma pergunta colocada no chat, e eles estão a responder. Portanto, o Alexander é ucraniano, agora está cá, mas estava lá, e o Mikhail está na Ucrânia. Mas se quiseres traduzir o que eu estou a dizer, ou o que o Alexander disse ao Mikhail, para que ele possa assinar com a cabeça, se achar conveniente, depois com certeza. Если вам можно будет кивать на то, что мы будем говорить, как знак согласия того, что мы говорим правду, то версия о том, что не похитили на самом деле вот этих детей, но они были военные. Если быть точным, все не так, как говорят. От slova вообще. Se querem que eu seja sincero e preciso nas minhas declarações, nada é como dizem. Nada é como dizem. É a forma como o Mikhail resume digamos, este parênteses. Portanto, este conto, vamos dizer assim. Это, скажем так, это информационная война. É uma guerra de informação que está a ser travada. Sim, também já tínhamos percebido. Mikhail, ou Alexander, eu não sei se o Mikhail pode responder. Grande parte, e na continuação, eu não sei se eles também sabem, vamos ver. Responder a esta pergunta, que é uma pergunta que me faz, é algo que me faz muita confusão e que me coloca algumas dúvidas. Parte destas crianças que foram umas levadas para a Rússia, outras para a Crimeia, há parte delas que ficaram na Crimeia. Havia muitas crianças órfãos de pessoas ou de filhos de cidadãos de Donbass que foram mortos e que depois ficaram em orfanatos, os que não tinham família estavam em orfanatos. Mas também havia muitas crianças deficientes. E parte dessas crianças estavam ali abandonadas, aliás, antes do conflito e da operação especial da Rússia, já tinha havido um relatório, não foi da Amnistia Internacional, foi de outra organização qualquer, que eu agora não me recordo, mas já tinha havido um relatório que estavam 100.000 crianças em muito mais condições e orfanatos na Ucrânia, antes de qualquer conflito. A minha questão é, como é que há tantas crianças deficientes na Ucrânia, a nascerem na Ucrânia, de forma a que há mais crianças deficientes neste momento do que naqueles anos pós-acidente de Chernobyl, se eles sabem o porquê? Ou se podem responder o Mikhail и o Alexander. Если возможно, София хотела бы задать следующий вопрос. Оказывается, согласно статистике, последние годы на Украине и даже до вторжения России, оказывается, последние годы, конкретно в последние десятилетия, по статистикам, оказывается, рождается больше детей-инвалидов,
чем на время сразу после Чернобыльской катастрофы. Почему это так? И, может быть, это связано с каким-то понижением уровня жизни, может быть, это связано с чем-то другим. И София хотела бы это уточнить, если возможно. Это хороший вопрос, я вам скажу так. Это я не разбирался в этом вопросе, но совершенно уверенно могу сказать, это вполне может быть. Я вам просто приведу простой пример. Во-первых, сейчас сокращается медицина, и это еще до войны было. Например, до больницы нужно ехать 100 километров, 60 километров. Просто советская медицина уничтожена, сокращена, и сейчас просто у людей нет на это денег, нет на это средств. Я вам приведу пример из своей жизни. У моего брата Саши сын 7-месячный родился. И его поставили на учет, и там нужно было ходить в больницу, массажи. Ну, это целая процедура. Это нужно было ребенком заниматься 4-5 часов в день. Это очень серьезно. И примерно через год Даню, моего племянника, сняли с учета. Потому что человек занимался этим. Сейчас такой культуры нету финансов, родители думают, как выжить. Это очень вполне вероятная статистика, и это будет еще хуже. Плюс, я вам даже так скажу, некоторые иногда и на это смотрят сквозь пальцы, может быть, и пенсию какое-то государство получат, эта копейка будет. Некоторые даже так размышляют. É assim, em primeiro lugar, o Michael sublinhou que nunca observou muito essa estatística, mas diz que é bem possível e acredita nos números, porque diz que a qualidade da medicina piorou muito nos últimos anos. O financiamento da saúde tem decrescido imenso na Ucrânia, e isto não começou com a guerra, começou muito antes disso. Toda a medicina soviética, toda a herança, os hospitais, as clínicas e tudo, muito foi abandonado, muito foi deixado ao abandono, muito foi destruído, deixou de se investir, e hoje em dia os procedimentos são caros, demorosos, as pessoas são pobres no geral e, portanto, têm dificuldade em pagar as despesas, portanto, naturalmente a medicina, quando não é absolutamente fundamental, acaba por ser muitas vezes relegada para segundo ou até terceiro plano, dependendo de cada caso. E mencionou também que, por exemplo, agora o irmão dele, que foi pai, tem um menino de 7 meses, o sobrinho dele agora, assim que ele nasceu, fizeram-lhe um registro e deram-lhe uns quantos procedimentos que era suposto ele fazer, mas era preciso estar com a criança naturalmente a um título praticamente constante, e seriam precisas umas 5 horas todos os dias para poder ter tempo de dedicar precisamente aos procedimentos, sem contar naturalmente com todo o resto que acarreta em si o tomar conta de uma criança, como é natural. E não deu, ao fim de algum tempo acabaram por ter de deixar o processo, porque não é simplesmente viável, e os processos são caros. Antigamente, por exemplo, ele também abordou a questão de haver muitas vezes hospitais próximos, hospitais mesmo em cidades pequenas, os tais que entretanto foram abandonados e deixados no esquecimento, e hoje em dia para muitos ucranianos ir a um hospital é uma questão de fazer 60 ou 100 quilómetros até encontrar o mais próximo, o que naturalmente torna a situação ainda mais difícil para vários milhões de famílias. Eu entendo isso até... Вы посмотрите, у нас уровень продолжительной жизни почти как в Африке, на Украине. Вот это не забывайте. Não esqueçam uma coisa. Sim. Não esqueçam uma coisa, o nível, a esperança média de vida na Ucrânia é semelhante à de vários países africanos. E a situação, já agora, aproveito para dizer, isto ainda foi dito durante a primeira parte do documentário, o Michael diz que isto está mal e o caminho é para piorar. Eu entendo isso. Até porque eu sei, porque conheço a realidade ucraniana antes de qualquer conflito. Aliás, eu já andava a tentar perceber o que é que se passava a nível de algumas coisas, entre elas isto da quantidade de crianças deficientes que nasciam na Ucrânia, e percebi-me e sei que desde os anos 90 a Ucrânia não construiu nada, zero.
Até um edifício na Praça Maidan que foi queimado continua por ser restaurado, por ser arranjado. E podes confirmar isto com o Mikhail, por favor, para saber se é verdade ou não. Portanto, nada, não construíram escolas, não construíram hospitais, não construíram nada. Tudo o que a Ucrânia tem foi aquilo que a União Soviética deixou. Pronto. Da ex-União Soviética, que foi construído durante a União Soviética, não construíram rigorosamente mais nada. O que faz muita impressão, porque desde os anos 90 que é injetado milhões e milhões e que tiveram várias ajudas do FMI e sempre a injetar milhões para a economia do país e para melhorias a todos os níveis e que nunca foram feitas. Portanto, isto é a prova da corrupção que existe ao nível da Ucrânia. Portanto, a Europa anda há anos a injetar dinheiro, o FMI anda há anos a injetar dinheiro. Muito antes de qualquer conflito. E antes desta guerra começar, antes deste conflito começar, efetivamente, o FMI, uns meses antes, tinha alertado a Ucrânia que se tinha fechado a torneira. Não havia mais dinheiro para a Ucrânia. Podes confirмar isto, por favor, com Mikhail? Claro. София хотела бы еще задать вопрос, учитывая, что она знает украинскую реальность и изучала страну своеобразно. Она заметила, что согласно тому, что видела, с 90-х на Украине практически ничего не строится. Были больницы, были госпитали, были государственные учреждения, но в итоге, оказывается, после 90-х Украина как-то застряла, то есть никак не развивается, несмотря на огромные потоки денег, которые идут в эту страну. То есть большие вклады со стороны европейских стран, но страна, та инфраструктура, не только образовательная, но и еще медицинская, военная, конечно, это другой вопрос, но большинство инфраструктуры, особенно образовательная и медицинская, она вся построена, сделана, учреждена в советское время. А после этого, оказывается, несмотря на огромные потоки денег, которые пошли на Украину, которые были переведены на Украину, ничего из этого никогда, похоже, не отражалось на уровне жизни, на качестве жизни украинцев. Вы согласны с этим, с этой точкой зрения и подтверждаете ли это? Подтверждаю каждое слово, 100%. Cada palavra. Esta Concorda escola 100% com cada uma das coisas que foi dita. E o Alexandre está a mostrar agora uma coisa. Aqui é uma Тут, escola понимаете, está destruída. O gente vai destruir por tijolos. Escola da União Soviética agora está vazia. Sim. E exemplos destes há vários. É essa a noção que eu tenho antes de qualquer conflito. Aliás, eu quero corrigir uma coisa, porque eu acho que não me esclareci bem há pouco, mas eu sei que isto é assim, porque acompanhei sempre a situação da Ucrânia, sobretudo desde 2014. Até 2014, o dinheiro que era injetado na Ucrânia era pela Rússia, que nem sequer foi pago. Nem sequer foi pago. Porque, entretanto, dá-se o Maidan e continuaram a ter uma dívida com a Rússia porque nunca acabaram de pagar à Rússia. Essa dívida existe. Ainda existe. Depois de 2014 é que foi o FMI e a Europa a injetarem dinheiro na Ucrânia. Também foram eles que provocaram o Maidan, não é? Mas pronto. Mas tiveram a injetar dinheiro e que também não foi pago, porque, aliás, por incumprimento é que foi ameaçado de fechar a torneira, porque a Ucrânia incumpria. E agora continuamos a injetar que nunca vai ser pago. Portanto, as pessoas escusam de ter ilusões. Isto é um dinheiro que nunca vai ser pago, a não ser que, quer dizer, é que nem podem vender a Ucrânia, porque, entretanto, o Zelensky já vendeu não sei a quem, não é? Aos Estados Unidos, parte, não sei se já vendeu. Eu acho que ele até já vendeu as mesmas coisas várias vezes, mas isto é só uma opinião minha. Eu acho que ele já vendeu, por exemplo, aos europeus, Macron e mais uns quantos, ao mesmo tempo que já vendeu aos Estados Unidos. Portanto, não sei como é que isto se vai desatar, porque, de facto, há credores, não é? Entre aspas, portanto, porque esta suposta ajuda e benevolência ocidental e americana, os americanos não dão nem nunca deram nada a ninguém, nunca, zero. Tudo o que eles meteram na Ucrânia alguém tem que pagar, ou os ucranianos ou os europeus, não é?
E os europeus, entretanto, devem também ter, eu imagino que devem poder ganhar alguma coisa com tudo isto que se está a passar na Ucrânia, não é? Porque senão não continuavam a injetar dinheiro e não continuavam com esta atitude descabida que têm tido. Portanto, eu suponho que exista mais qualquer coisa por trás, que desconheço, posso imaginar, mas que desconheço, mas acho que vai dar mau resultado. E acho que vão ser os portugueses, os europeus, a pagarem isto tudo, que nunca vai ser pago pelos ucranianos, como é óbvio. Agora vamos... aqui há mais uma pergunta, que é da Elsa Salverro, onde é que está? Sobre Odessa. Sobre o trabalho, acho que eu disse não. Qual é a opinião do Mikhail sobre o território final da Ucrânia? No fim desta guerra, ficará com Odessa? A Rússia, Odessa ficará para a Русsia? Já perceби. Eu vou fazer a pergunта. Как вы считаете, когда закончится война, какова будет окончательная территория Украины? И будет ли при ней Одесса? Спасибо. Ну, я думаю, что судьба Украины никого не интересует. То, что от нее останется, это не интересует ни Макрона, ни Шольца, никого. Их интересует только одно: ослабление их стратегического соперника, это России и Китая. А судьба Украины и украинцев никого не интересует, к сожалению. Я, знаете, что вообще думаю? Я вот это вот на 3 зоны поделить Украину, я думаю, что Украину ждет судьба Боснии и Герцеговины. Ее просто разорвут, каждый получит по кусочку, будет сфера влияния на Западной Украине Запада, будет центр нейтральный с каким-то таким непонятным правительством, а юго-восток до Приднестровья, от Харькова до Приднестровья заберет себе Россия. И я думаю, что центр Украины, тот, который будет сначала нейтральным, он тоже рано или поздно попадет в сферу влияния России. Они не понимают глубины, Запад не понимает глубины этой войны. Тут война не за Одессой и не за Львов. Здесь намного все глубже. И тот трюк, который немецкий милитаризм провернул в Югославии, разорвал и получил в итоге несколько мелких стран, которые не способны конкурировать, и 10 миллионов рабов для экономики Германии. Они тот же трюк захотели провернуть с Украиной, разорвать украинскую промышленность и получить 10 миллионов рабов христиан. А здесь у них это не получится. Bom, foram tocados vários pontos. Vamos então responder um por um. Em primeiro lugar, o Mikhail fez questão de dizer uma coisa que é: infelizmente, o destino final da Ucrânia é algo de que ninguém quer saber. Nem o Macron, nem o Merz. Portanto, nenhum líder europeu quer saber do que vai acontecer à Ucrânia, na realidade. Ele aqui destaca: uma coisa é o que se diz na televisão para os jornalistas escreverem, outra coisa é o que se diz atrás dos cortinados, vamos dizer assim. Porque a Ucrânia, o que ele parece é, o cenário da Ucrânia vai ser parecido ao da Jugoslávia, vai ser dividida em zonas de influência. A previsão dele é que a Rússia fique com a Pridnestrovia ou Transnistria, dependendo da forma como a queiram chamar, e com isso, com todo o território, desde a Transnistria até Kharkov, portanto no nordeste ainda da Ucrânia. Os territórios mais a oeste vão ficar sob tutela ocidental, e os territórios do centro inicialmente vão ser neutros, politicamente neutros, mas ele acredita que mais tarde ou mais cedo virão a integrar-se na Rússia. De qualquer modo, é importante também destacar que isto é algo que vai mais tarde ou mais cedo acontecer, portanto, na opinião dele, que é uma inevitabilidade do conflito, até porque precisamente a história mostra isso. Conflitos resultam em alterações territoriais. E já aconteceu no passado.
Claro. Portanto, ele está a dizer precisamente isso, porque É repetitivo, não é de todo o primeiro nem o segundo é exemplo disto. cíclico. Uma guerra faz com que haja alterações territoriais. E pronto, mas o Ocidente no geral não compreende a profundidade do assunto que está a ser tratado com esta guerra, porque não é só território que está a ser dividido, é também uma grande parte da população que nunca se vai vergar à Europa, e do outro lado também não existe, portanto, do lado de cá não existe a compreensão de que de facto o que se passa é muito mais do que É muito uma complexo. troca de tiros e pronto. É É nesse muito sentido que complexo. eles. A maioria das pessoas dos ocidentais, e em Portugal sobretudo, eu todos os dias leio isto, já não tenho paciência, falam na invasão, quem é que invadiu quem, e parecem discos riscados, quem é que invadiu quem, mas sem perceberem nada do que é que se passa, nem conhecem a história da Ucrânia, nem percebem, nem sequer estavam informados em relação a tudo aquilo que se passava na Ucrânia, nem sequer têm noção, porque nunca estiveram na Ucrânia, porque nunca estiveram na Rússia, e nem sequer têm noção da diversidade cultural que existe na Rússia e da diversidade que também existe cultural na Ucrânia, porque também há diversidade cultural. E que é muito difícil para todo um povo, e atenção que os ucranianos são mais que os portugueses, a Ucrânia é muito maior que Portugal, portanto, isso seria difícil em Portugal se agora chegasse aqui alguém e nos dissesse que tínhamos todos que falar espanhol, não é? Se calhar uns até aceitavam e falavam, os mais novos, e começavam a dar espanhol na escola, e aquilo que é o que eles tentam fazer na Ucrânia, não é? Ou que andam a fazer na Ucrânia, a tentar fazer na Ucrânia há uns anos. Se calhar os mais novos e os miúdos na escola aprendiam espanhol e até se adaptavam, mas e todos os outros? Pessoas de aldeias, de vilas mais velhas, como é que iam meter toda a gente a falar espanhol? Portanto, é uma série de coisas, é impossível de repente agarrar-se num país que tem uma cultura muito enraizada, de repente dizer-se, olha, vocês deixam de falar russo, a partir de hoje não falam mais russo, e começam a falar ucraniano. E as pessoas tiveram avós, bisavós, primos, mulheres, tios, sempre falaram russo. Mesmo, por exemplo, o Mikhail acabou de nos dizer que ele até é da etnia bielorrussa. Muito bem. Na Bielorrússia também se fala russo, portanto, porque eram tudo países da antiga União Soviética onde se falava russo, portanto, toda esta gente falava russo, é a língua que eles aprenderam, ninguém pode chegar ali e dizer, olha, vocês agora não falam russo, a partir de hoje só falam ucraniano. Isto é o que se passa desde 2014 e perseguem as pessoas e é complicado. Isto é complicado, infelizmente no Ocidente não se entende isto. Pois, se disséssemos na Catalunha que era proibido falar catalão, aquilo, não é? Portanto, não, mas no Ocidente não percebem isto. E honestamente, pessoalmente, que tento explicar isto muitas vezes, que já escrevi sobre isto, tento explicar isto há 3 anos, irrita-me quando as pessoas, e quem é que invadiu quem? Mas isto é tão grave quanto isso, é que nós temos pessoas que até têm alguma cultura, que deviam estar informadas, que deviam ser informadas, que todos os dias na televisão repetem esta lenga-lenga e não desenvolvem, não. É vergonhoso. Pessoas informadas ouvem isto. Epá, desculpem, acham esta gente completamente estúpida. Eu acho esta gente completamente estúpida. Ou então são, efetivamente, criminosos de informação, que eu chamo-lhes os criminosos da informação, porque há vários tipos de criminosos, não é? E há também os criminosos de informação, que hoje são muito frequentes. Eu comecei a chamar-lhes criminosos de informação, porque o que tentam repetir às pessoas é coisas que não têm. Claro, quem não tem informação, quem não conhecia a Ucrânia, quem não fazia ideia do que é que se passava na Ucrânia, acredita nestes disparates todos e repete-os, tipo papagaios. Comigo não vale a pena porque eu não tenho paciência. Portanto, não. Mas sim, mas é isto que se passa e eu percebo perfeitamente o que é que Mikhail diz. Percebo perfeitamente. A minha relação com a Ucrânia não é de agora. Eu já pesquisava. Há pouco fiz uma pergunta ao Mikhail e gostava que ele me dissesse, porque ele não chegou ao ponto em que eu queria, mas vou fazer uma pergunta para tu lhe fazeres. Em relação àquilo das crianças deficientes, o que eu queria, ou tento, porque eu ando há muito tempo a tentar perceber isto, essas clínicas de gestação, de substituição, têm alguma coisa a ver com isso? Estas quê? Houve uma interrupção quando disseste estas, antes de dizer que há alguma coisa a ver com As isso. clínicas de gestação, de substituição,
tem alguma coisa a ver com o nascimento ou com a quantidade de nados com deficiência que nascem, crianças com más formações, etc. Clínicas de substituição, estás a dizer? Gestão de substituição, sim. Que, regra geral, estas clínicas também têm laboratórios associados. Eu, por acaso, hoje ainda escrevi sobre isso em algum lado, já não me lembro onde, porque eu escrevo muitas coisas durante o dia, depois não sei onde é que eu faço. E estas clínicas, as primeiras a serem abertas na Ucrânia, foram abertas, porque eu também pesquisei isto e investiguei isso, com capital israelita. Aliás, o investidor foi um israelita com nacionalidade também norte-americana, portanto o capital foi israelita e norte-americano. Foi assim que começaram estas clínicas na Ucrânia e foi quando começaram a fazer outro tipo de coisas com laboratórios, de poder escolher a cor de olhos, previamente, e o sexo do bebê antecipadamente. Eu recentemente vi o chat eles têm online tem online a página onde se pode fazer encomenda, depois contactamos, depois eles vão nos dando resposta, e agora já vi que eles já não têm lá, pelo menos já não está visível a situação da cor de olhos, porque entretanto saiu uma notícia, porque eles tinham, não é? E eu tenho provas disso. Eu tenho provas disso porque fotografei na altura. Eu hei de fazer um programa sobre isto. Mas agora só tem a possibilidade de escolha do sexo do bebê. Não tem a da cor de olhos, porque entretanto veio alguém dizer que isso era ilegal. Porque isso é fazer aquilo que os nazis fizeram, não é? Seleção da raça. Portanto, vamos... E eticamente é incorreto, não é? Portanto, e então eles retiraram isso dos sites. Mas isto era possível. E o que eu pretendo que o Micael me diga é se há a possibilidade de, eventualmente, o nascimento de crianças com más formações se pode estar ligado com as experiências que fizeram em laboratórios na Ucrânia e com isto das clínicas de gestação de substituição, que nos sites aparecem cor-de-rosa e é tudo muito bonito, muito fofinho, para as mamães que não podem ter filhos, mas que por trás estão crimes. Так, вопрос таков. Считаете ли вы, что вся эта история детей-инвалидов тоже может быть каким-то образом может быть связана с биолабораториями, которые есть и ведутся на Украине, а также с клиниками для замены, которыми управляют на территории Украины и где показывают, что это для матерей, у которых не было возможности рожать очень хорошо и все такое. Но в итоге, если более подробно, тщательно анализировать, на самом деле в этих клиниках творятся очень, скажем, с точки зрения этики не очень корректные, не очень правильные вещи, а также это тоже плохо не только для природы, но и для человечества в целом. Ну, я вам скажу, что про биолаборатории на территории Украины знает весь мир. Здесь уже скрыть невозможно. И я даже, когда сидел в тюрьме, там сидели врачи, которые работали в этих биолабораториях. И те, которые где-то что-то сказали, и даже работники СБУ сидели, те, которые курировали эти биолаборатории. Вот они только слово сказали за эти лаборатории, их сразу посадили в тюрьму. И то, что, знаете, я вам так скажу, когда закончится война, и рано или поздно правда будет выходить на поверхность, и по потерям на фронте, и по опытам биолабораторий, поверьте мне, мир ужаснется точно так же, как он ужаснулся после Освенцима и других преступлений нацистской Германии. Здесь будет то же самое, вы все потом это увидите. Em relação a isto, eu vou dizer o seguinte, portanto, traduzindo das palavras de Mihail, acerca dos biolaboratórios na Ucrânia já toda a gente sabe, é impossível continuar a esconder. E eu lembro-me de ouvir histórias de até membros da SBU, dos serviços secretos da Ucrânia, Toda a gente sabe, não, desculpa interromper, toda a gente sabe, não, porque cá o povo continua a chamar-me mentirosa porque ninguém sabe, e porque não passam isto nas televisões, e porque não dizem, porque escondem, e porque censuram.
não é? Из-за Quando этого Бессмертная это не совсем так, говорит София. У нас многие до сих пор не верят, но ладно, это я Eu буду sei há продолжать muito, перевести. eu sei há muito tempo. Знаете, что я еще Já não очень, sabe. очень важное уточнение. Со мной сидели люди, наркоманы, они преступники, и практически они все участвовали в программах, на них проверяли новые таблетки или лекарства. Там им инъекции делали по $150. И они подписывали документы. У меня в камере примерно за 2 месяца, когда я сидел с уголовниками, через меня прошло, человек 20-30 наркоманов таких настоящих. И я вам скажу, 90% их участвовали в этих программах. А если взять в масштабах Украины, это сотни тысяч наркозависимых. Просто за деньги участвовали и соглашались на все. На спрос, и таких лабораторий очень много. Это я живой пример этому. Ну, не живой Ну, пример, что- вернее, живой свидетель. Я лично это слышал. У И Михаила добавьте, что в университетах тоже отправляли детей на эксперименты. Да, и Особенно студентов в том числе тоже. военных. Я обслуживал Виаром. военный институт связи и информатики в Киеве, и оттуда студентов отправляли в биолаборатории. O Alexandre fala também do exemplo de terem usado crianças para fazer experiências genéticas em biolaboratórios. O Mikhail fala de ter estado na prisão e ter encontrado e ter comunicado até com pessoas que estavam também presas que eram drogadas, portanto, digamos, coloquialmente falando. Muitos eram toxicodependentes e muitos dos toxicodependentes que estavam presos com o Mikhail falaram de terem participado nestes programas a troco de dinheiro, coisas do género, e deu exemplos particulares. Olha, eu recebi $150, eles disseram, toma estes comprimidos, queremos ver o que é que fazem, ou injeta isto, pronto, este tipo de dinâmica existia muito e muita gente na prisão tinha sido usada. Agora imaginem isto à escala da Ucrânia, foi o que ele também disse, quer dizer, há centenas de milhares, para não dizer mais, de pessoas drogadas ou que já foram alvos de experiências deste tipo. E ele diz também uma coisa importante que é, da mesma forma que o mundo acordou depois de ver Auschwitz, o mundo também vai acordar quando houver paz, vai acordar para os horrores que eram feitos na Ucrânia. Foi o que ele também Sim, eu mencionou. concordo com isso. Porque eu considero que a Ucrânia foi, durante alguns anos, ou tem sido nos últimos anos, o país dos horrores. Porque há coisas que não nos aparecem na televisão, pintam-nos a Ucrânia como democrática e aquilo é o país dos horrores. Tal como aquilo que se passa em Gaza é outro horror, mas ainda tentam, as pessoas ainda tentam desculpar, dizer, não, aquilo são todos os criminosos, aquilo é tudo o Hamas, aquelas criancinhas foram todas. Há aí uma tonta da televisão que diz que aquelas criancinhas trabalham todas para o Hamas, até os recém-nascidos trabalham todos para o Hamas. Aquilo são tudo terroristas. Portanto, eu acho que as pessoas, efetivamente, têm que começar a usar mais a cabeça, a informar-se e a serem mais decentes, sobretudo. Não é... Eu acho que a ignorância até pode ter alguma desculpa. Eu até desculpo alguns ignorantes, desde que queiram aprender, não é? Que eu desculpo os ignorantes, desde que os ignorantes, no mínimo, tenham abertura para deixarem de o ser e para tentarem perceber as coisas. Se não o têm é porque, quer dizer, não vale a pena. Então, pronto. Nesse caso, então, nem deviam na sociedade ter a votar, por exemplo, não é? Porque se não querem, não estão capacitados para tomar decisões que podem colocar em risco, por exemplo, o futuro de gente com cabeça, não é? Pronto. Claro que eu digo isto em tom de... Isto é figurativo, não é? Claro que não... Mas irrita esta postura das pessoas, são ignorantes, não querem aprender. Mas depois há os outros que até nem são ignorantes. Pior, têm a mania que são muito inteligentes e muito espertos. E comem isto tudo com chantilly ao pequeno almoço. Estas histórias comem-nas todas com chantilly ao pequeno almoço. Que eu acho fantástico, porque eu acho que a Ucrânia é o país dos horrores. Tal como o Mikhail diz que as pessoas vão espantar para o que havia. Em relação ao que ele fala das drogas, eu também sei. E vou-vos dizer o que é que eu sei. Vou-vos dizer que sei que estes laboratórios também fabricam drogas químicas, que é aquilo chamado, as chamadas pastilhas. Pronto. Também investiguei isso.
Muito antes do Covid, começaram a fabricar drogas químicas. Aliás, era dos laboratórios ucranianos que a grande parte dos químicos que eram dados, por exemplo, ao Daesh, quando houve a Primavera Árabe, depois o Daesh na Síria, todos esses químicos que eram dados ao Daesh, que as pessoas espantavam-se como é que aqueles miúdos, um deles, por exemplo, era português, e integrou as fileiras do Daesh, as pessoas não percebiam porque é que miúdos que cá, o miúdo era bom rapazinho, não saía de casa, eram queridos, ajudava as velhinhas a levar os sacos das compras, e como é que de repente o rapazinho cortava cabeças à catanasa, não é? Cortava porque não era o rapazinho estava completamente drogado, com químicos, aliás, como todos eles, porque para miúdos que até eram decentes, atenção que isto podia acontecer ao filho de qualquer um, atenção, não é? Porque aquilo dava-lhes alucinações e não era só alucinações, eles achavam aquilo, eu não faço ideia que eu nunca consumi aquele tipo de químicos, não é? Mas pelo que me apercebi, aquilo dava-lhes, além de uma realidade distorcida, além de lhes mostrar ou deles verem uma realidade distorcida, sentem-se os heróis, são os maiores, portanto aquilo para eles começou-se uma coisa bem feita. E a verdade é que a Ucrânia, se formos ver também as estatísticas disponíveis antes do conflito, porque agora não há, havia um grande problema com as drogas químicas na Ucrânia. A quantidade de toxicodependentes na Ucrânia era avassaladora. Era um problema grave. Veio o Covid e grande parte do negócio da Ucrânia durante o Covid foi fabricar drogas químicas. E muitos dos jovens europeus, durante o confinamento, compravam-nas online, muitas eram enviadas pelo correio e os pais nem se apercebiam, muitos dos pais nem se apercebiam, mas se forem ver as estatísticas cá em Portugal, eu sugiro que pesquisem a quantidade de jovens, a idade escolar, secundário, que têm problemas, que estão com problemas mentais, agora assim de repente, com esquizofrenias e 30 por uma linha, tem a ver com os químicos e com as pastilhas que andaram a consumir. Havia uma que até era a droga do amor, que era moda durante o Covid, até os adultos já tomavam aquilo em casa, aquilo era o máximo. Pronto. Droga do amor, portanto, tomam aquilo e aquilo é só amor, não interessa se é homem, se é mulher, se é gato, se é aquilo é um amor, mas lixa-lhes a cabeça toda, não é? Muitos acabam esquizofrénicos. Não sei se essa é uma das que, mas a verdade é que há muitos jovens a darem entrada em hospitais psiquiátricos com diagnósticos de esquizofrenia, com problemas de bipolaridade, com uma série de diagnósticos psiquiátricos que não tinham e que têm porque consomem drogas químicas, os pais não sabem e isto existe. Não é as drogas que nós tínhamos antigamente, pronto, também sabemos que nos anos 80, 90 a heroína foi um problema, não é? Mas a heroína, aquilo era mais a dependência física, eles ficavam magros, a cair, etc. Também matava, é claro, mas as pessoas que se curaram da heroína, que eu acho que eles nunca passam a vida toda, são os aditos e têm que dar a vida toda, têm que ter um bocado de cuidado da vida toda, mas pelo menos não ficaram esquizofrénicos, não ficaram malucos, não é? Há muita gente que foi dependente de drogas quando eram mais novos e que hoje são pessoas normais, pais de família. Estes miúdos não, estes químicos que estes miúdos consomem estão a estragar-lhes a vida para o resto da vida, porque aquilo não tem cura, aqueles diagnósticos não há cura para aquilo, eles ficam apanhados na cabeça e aquilo faz plim e acabou. Morrem os neurónios e os neurónios não são as únicas células do nosso corpo que não são regeneráveis. Outra pergunta. Os cidadãos comuns na Ucrânia ainda... Eu vou para aqui, para tu leres. Estás aí, translator? Sim. Типичный гражданин Украины, средний гражданин Украины до сих пор смотрит на Европу и США как выход, как, скажем, путь к развитию страны? Да, потому что украинская ментальность такова, что они думают, что какой-то дядя в шляпе придет и решит все его проблемы.
а ему ничего не придется делать. Sim, porque na mentalidade ucraniana existe isto. Acham que vem um tio qualquer, um gajo qualquer, localmente falando, que é de um país estrangeiro, portanto é fino e tal, e vem cá e resolve os problemas todos, mesmo que não precise de fazer nada. Знаете, почему получился Майдан на Украине? Собралось 100 тысяч людей, они жили в палатках, бесплатное питание, каждый день концерты, плюс по 10 евро в день, и не нужно работать, и каждый день алкоголь рекой. И они подумали, что вот она есть Европа, и так будет всю жизнь. Porque muitas das pessoas sabem porque é que funcionou o Maidan, sabem porque é que o Maidan se deu na Ucrânia. Então quero dizer, olhem, quantidade enorme de gente que lá participou, que era gente que era só vida boa, receber dinheiro, participar em protestos, depois ir para as bebedeiras e para tomar substâncias. Eles acharam, isto é que é a Europa, então vamos ter isto para todo sempre, se entrarmos na Europa, vamos a isto. E uma escola da Ucrânia diz que a Europa vai para o nosso país e vai construir as estradas para todo o Vamos ter país. tudo. Porque, Portanto, na é verdade, aquela eles ideia. querem. Alex, digam-me se não é o que eu acho, porque eu já falei com inúmeras pessoas, inclusive ucranianos, que eu acho que é isto. A Ucrânia está habituada. Pintaram à Ucrânia, alguns ucranianos, porque eu acho que os mais velhos não pensam todos da mesma forma, atenção. Pintaram-lhes a ideia, porque foi assim que os convenceram a fazer o Maidan, que a Europa entrava e que aquilo era tudo uma maravilha e iam viver todos muito bem, com subsídios, até porque há alguns ucranianos, inclusive que vieram para Portugal, a quem pagaram e deram subsídios até para cá abrir empresas. Atenção, não estamos a falar dos imigrantes que vieram naquela altura dos anos 90, em alturas difíceis. Estamos a falar daqueles que vieram agora depois de 2014. Muitos vieram para cá e até lhes dão assim os subsídios, uns fundos comunitários. Se formos averiguar, a investigar, houve ucranianos em Portugal a receberem fundos, a abrirem empresas, a fechar, a irem para outro país europeu, a receber fundos, e eu até sei alguns, não vou dizer aqui, mas até conheço alguns, mas as autoridades deviam investigar isto, não é? E depois vão para outro país, abrem outra empresa com fundos comunitários, e depois fecham, aquilo vai à falência, fecham, depois vão para outro país, abrem outra empresa com mais fundos comunitários, e às vezes até são financiados mesmo para isto, porque fazem o trabalho que eles querem, e pronto. E sim, o Maidan foi provocado, foi financiado, e os ucranianos, entretanto, desde aí vão vivendo, produzem. E a Ucrânia tinha cereais, tinha riquezas, e eles até produzem. Só que o dinheiro evapora-se porque são corruptos, porque o Estado, o governo, são corruptos. O povo, aquilo que devia ser investido no país, na economia, no desenvolvimento nas escolas, nos hospitais, é desviado à corrupção. E depois falta para o que é óbvio. E depois quem é que injeta? A Europa e os Estados Unidos. Então, acho que há ali uma ideia de alguns ucranianos que pensam que se entrarem para a União Europeia, nós, União Europeia e Europa, é que vamos pagar aquilo tudo. Até porque, entretanto, também têm a ideia que ficam com a Ucrânia destruída, mas que a Europa vai reconstruir tudo a seguir. Esta é a ideia. E o que eu acho é que isso não vai acontecer, porque nem os europeus, quando começarem a pagar a fatura, ai Jesus, não é? Porque isto agora é tudo muito bonito, andaram todos com bandeirinhas, mas quando começar a sair-lhes do corpinho e a terem de pagar a reconstrução da Ucrânia e a pagarem a fatura, já não vão andar com as bandeirinhas, isto não vai ser com muita facilidade, portanto alguém vai ter que reconstruir, não é? Mas eu acho que sim, que ele tem razão e que alguns ucranianos pensam isso. Pensam que é tudo fácil, que não precisam... Isto pode ficar tudo destruído, não há problema nenhum, que os europeus depois vêm e pagam. Acho que é isso. Outra pergunta. A Juliana diz, o Ocidente não precisa de entender nada. Isto não é uma pergunta, mas eu vou pôr. O Ocidente não precisa entender nada, só deixá-los em paz, mas o imperialismo não dorme. A OTAN ameaça e provoca a Rússia há muitos anos. Sim, é verdade. E, entretanto, há aqui mais uma pergunta. A surra que os Estados Unidos / Europa está a levar da Rússia na Ucrânia histórica?
É a porrada que os Estados Unidos. E nisto nem é preciso o Micael responder. A porrada que os Estados Unidos leva sempre ao longo da história é histórica. Foi no Vietnã, foi de todo lado. Vão sempre levar porrada. Mas arranjam sempre maneira, no final, de serem os vencedores. Eles levam sempre porrada em todo lado, mas depois nos filmes, nós vimos, ganham sempre. Esta, infelizmente, mais perguntas, deixa-me cá ver, tenho que andar aqui para trás, para baixo. Bom, eu posso, se calhar, mais uma pergunta, entretanto tenho que me retirar, mas podes-te retirar, entretanto, eu fico... Mas posso responder a mais uma. Sim. Onde é que está aqui uma? Até quando os europeus continuam a aprender vergonhosamente da Rússia lá na Ucrânia? Eu vi aqui uma que já não sei onde é que está, em que perguntavam como é que os ucranianos posso mostrar os vídeos face à situação atual da guerra. São a favor ou não da guerra e como é que se tem manifestado ou se tem manifestado? Как украинцы сейчас, как большинство украинцев сейчас на данный момент относятся к войне, и учитывая нынешние условия, в последнее время шли ли какие-нибудь акции протеста против ТЦК, против призыва, против определенных действий со стороны правительства? Я вам скажу так. Украину, чтобы она воевала, засыпают деньгами. Вот вам может это европейцам показаться удивительно, но некоторые украинцы так не жили никогда. Это тоже надо говорить правду. И если бы все было плохо в финансовом плане, как во времена Первой мировой или Второй мировой войн, война бы давно закончилась. К сожалению, миллионам украинцев очень комфортно в войне. Они приспособились и живут себе неплохо. Более того, некоторые слои населения, чиновники, военные, околовоенные компании, силовики, СБУ, пограничники очень-очень боятся, что война закончится. И рог изобилия перестанет приносить доход. Переведите, я продолжу. Existe neste momento o seguinte, e é importante destacar o aspecto, é que na Ucrânia, neste momento, há pessoas que nunca viveram tão bem. Existe cerca de, até mais do que 1 milhão de pessoas na Ucrânia neste momento que têm uma vida muito, muito rica, porque se a situação económica fosse de facto tão má a nível, tanto, digamos, nacional e por completo, como foi na Primeira ou Segunda Guerras Mundiais, já há muito tempo que a guerra não poderia ter continuado. Agora, a questão é que imensa gente na Ucrânia tem lucrado muito com a guerra, e estamos a falar mais de gente como os militares, os funcionários públicos, os guardas fronteiriços, os políticos. Muita dessa gente tem ganhado imenso dinheiro com a guerra e para eles não é nada conveniente. Aliás, o Micael até destacou, muita dessa gente tem medo que a guerra acabe, porque a vida boa que eles têm, à custa, naturalmente, de muita gente infeliz, acaba-se de um momento para o outro a partir do momento em que terminar isso. E muitos ucranianos, no fundo, esta minúscula, digamos, esta pequena elite, estão muito felizes porque o dinheiro acaba por ser, digamos, ficam cegos com o dinheiro. O dinheiro acaba por fazer com que os olhos fiquem tapados do que se está... O dinheiro que nós, europeus, mandamos para lá. O nosso dinheiro. Portanto, eles vivem com o nosso dinheiro. Passam férias da Europa com o nosso dinheiro, compram mansões com o nosso dinheiro, etc, etc. Nós europeus. Bem, ó Translator, vou-me despedir de ti. Obrigada, porque tu tens que sair, porque tens compromissos. Agradeço-te. Podes sair, que eu agora continuo com o Alexander e com o Micael. Muito obrigada. Podes despedir delas. Muito obrигado и adeus a todos. Прощаюсь сегодня, но будет продолжение с Александром. Большое спасибо вам, Михаил, за поддержку, за ваш позитив и, конечно же, за ваше участие. Оно очень важно для нас, так что благодарю вас. И Александр тоже. Саша, спасибо тебе. Так что
на сегодня все с Спасибо меня. вам, что помогаете. Товарищи, я последнее хочу сказать, несмотря ни на что, это чтобы вы в Европе понимали. Ночные клубы забиты, Мерседес по 100 тысяч евро летают туда-сюда, осьминоги как подавались, так и подаются, и ночные клубы открыты круглосуточно. Так что пока это все будет на месте, война будет продолжаться. O Micael despede-se de mim e aproveito só para traduzir a última que ele me pediu, que é, neste momento, e fazendo referência à Ucrânia, os clubes, as discotecas estão abertas 24/7, há Mercedes de centenas de milhões de euros pelas ruas a passear e a atravessar a fronteira sem qualquer problema, há pessoas a ganhar muito dinheiro e a viverem à grande e à francesa, e enquanto assim for, a guerra vai continuar. Porque os Пока milhões у нас депутат Верховного Совета получает зарплату и доходы больше, чем Илон Маск, война будет продолжаться. Quando vai deixar de haver salários dos gabaritos de Elon Musk ou até mais, a guerra, enquanto isso assim for, a guerra continua. Quando isso terminar, acaba-se a guerra. Sim, mas E é nós por- temos por- exibido, eu tenho publicado no canal Telegram vários vídeos desses em que Kiev há discotecas, as pessoas passeiam-se na rua, que a mim faz-me alguma confusão, e eu vou ser honesta. Quando às vezes dizem, foi atingido mais um prédio civil, morreu mais não sei quantas pessoas, eu imagino, eu que nunca vivi uma guerra, aliás, nós de Portugal nem sequer temos aquelas sirenes dos que tocam quando são atacados. Se fôssemos atacados, não temos sirenes. Portanto, éramos atacados e pronto. Pensámos que era fogo de artifício, porque não há nada que aquelas sirenes de aviso de ataque aéreo. Mas a Ucrânia tem, todos os países que participaram da Segunda Guerra Mundial têm isto, têm as sirenes de ataque aéreo, não é? Nós não temos porque não participámos. E se calhar se participássemos também não tinha. Bem, mas pronto, não interessa. E então, eles têm as sirenes, então eles sabem quando é que, a não ser que seja um Oreshnik, não é? Mas se não for um Oreshnik ou daqueles hipersónicos que não são detectados, não é? Toca, os alarmes toca. E como é que é possível as pessoas não irem, como no início, portanto, naqueles primeiros dias iniciais, quando começou o conflito, as pessoas refugiaram-se em bunkers, não é? Ou nas caves, via-se as pessoas refugiar. Nunca mais se viu isto na Ucrânia. Na televisão, todos os dias, esta gente tem a lata de dizer que há alvos civis. Como é que há alvos civis e as pessoas fazem uma vida normal em Kiev, em Lviv, vão para as discotecas, vê-se as piscinas cheias dos hotéis e eles a berem grandes cocktails, as discotecas cheias, fazem uma vida normal. Fazem uma vida normal, não é? Um país em guerra, vão lá ver em Gaza se as pessoas estão a fazer uma vida normal, a serem bombardeados diariamente, a ver se estão a fazer uma vida normal. Nós aqui, se estivéssemos a ser bombardeados, fazíamos uma vida normal. Claro que não, estávamos refugiados com os nossos filhos, não sei bem onde, porque acho que só há 2 estações do metro onde nos podemos refugiar, por exemplo, com o Oreshnik, que é do parque, é outra qualquer, não sei se é do Rato, o que é, mas pronto, mas tentávamos arranjar um refúgio qualquer e salvar os nossos filhos, não era? Seria o que os ucranianos fariam. Isto basta usar o cérebro. É que nem é preciso estar lá. Basta as pessoas usarem o tico e o teco e colocarem-se na pele do outro, que é o que a maioria das pessoas na sociedade não faz, que é colocar-se na pele do outro, no outro lado, e tentar perceber, eu se tivesse esta situação, o que é que eu fazia? Num país em guerra, a sermos bombardeados. Saíamos de casa e íamos para um abrigo. E porquê que os ucranianos não fazem? Porque são maluquinhos? Não. Os ucranianos não fazem porque sabem que não são alvos. Que a Rússia ataca alvos precisos, não ataca alvos civis. E os alvos civis que são atingidos pelas defesas aéreas, não é por mísseis russos. Depois a narrativa aqui é que distorce toda e as pessoas nem usam a cabeça para pensar. Então, mas esta gente acha que se os ucranianos achassem que estavam em perigo, que dormiam na casa deles todas as noites e que ouviam as sirenes e não fugiam, não se abrigavam. Sinceramente.
Еще один маленький нюанс. Знаете, в чем разница между Украиной и Португалией? Ele diz que você sabe qual a diferença de Ucrânia e Portugal? Há várias, mas Разница в том, что у нас районный депутат городка 5000 населения намного влиятельнее и богаче, чем премьер-министр Португалии. é o quê? Ele diz que o deputado na Ucrânia, de cidade pequena com 5.000 pessoas, mais rico e mais tem força como o deputado do vosso parlamento, do parlamento de Portugal. É o quê? O nosso deputado ganha de cidade tanto como o pequeno, deputado mais lá, rico de deputado do parlamento de Portugal. sim. Sim, há corrupção, mas quer dizer, mas o povo comum é ou não é como eu estava a dizer? Pergunta lá, por favor, ao Alexandre, ao Mikhail, se as pessoas se sentem em perigo a fazer a vida na Ucrânia por causa de ataques russos. Ele me diga se ele tem medo de estar em casa agora, se tem medo de ser atingido por um míssil russo. Quer dizer, porque eu às vezes penso, as pessoas são muito estúpidas. É que isto não me entra na cabeça, desculpem. Não atendo. Pergunta ao Mikhail se ele está em casa. O Mikhail está em casa, certo? Sim. Se ele neste momento tem medo de ser atingido por um míssil russo. E se os ucranianos têm medo de ser atingidos no seu dia-a-dia, se têm medo de ser atingidos por um míssil russo? Todos os amigos do meu não têm medo. Vou perguntar do Mikhail. Ты находишься дома, и ты боишься русских ракет, и другие люди в Украине боятся русских ракет? Ну, я думаю, что все боятся любых ракет. Все нормальные люди боятся любых ракет, особенно те, которые могут в тебя попасть. Ele diz que qualquer pessoa tem medo dos raquetas. Qualquer pessoa tem medo dos rockets. Todas têm medo dos rockets, missiles. Então perguntei-lhe lá se quando são atacados, quando há um ataque da Rússia, se não toca a sirene. Aquelas sirenes. Pergunta lá. Когда идет сирена, кто-то прячется в бомбоубежище? Знаете, так скажем, некоторые прячутся, некоторые уже не прячутся. Большинство сидят дома, уже никто никуда не бежит. O maior parte dos ucranianos não vai para... Fica em casa. E ficam em casa porquê? E ficam em casa porque мы не можем бежать в бомбоубежище, потому что нам нельзя покидать квартиру. Os irmãos que não podem ir para bunker porque elas está prisão no casa à noite. Eles não podem. Mas e os outros que podem não vão porquê? Другие могут, и почему не идут? А уже устали. И Киев не сектор газа, и это все понимают. Ele diz que já não tem força para passar o bunker. Mas não tem força. Os meus amigos não têm medo. Eles dizem que já não tem interesse, eu fico em casa. Não têm medo, sabes porquê? Pergunta lá a ele se não têm medo porque sabem que os russos não atacam civis. Não têm medo. Se morressem civis efetivamente na Ucrânia e se diariamente se morressem civis, se os civis fossem atacados, os civis tinham medo. Não têm medo é porque sabem perfeitamente que pode acontecer um acidente, mas que não são alvo. Pergunta lá, sei lá. Por exemplo, eu tenho casa em cidade de Kremenchuk, você sabe. É a maior cidade para produzir as coisas de militares, de petróleo, outro. Tenho muitos amigos, amigas. Elas dizem que nós não vai porque não tem interesse dos mísseis, os rockets. Foi atacado só uma loja, porque aquela loja é perto do armazém das armas. Mas a Rússia não vai atacar as casas. Sim, vão.
Destruída Ataca alvos precisos. do defensa, dos rockets de missiles de defensa da Ucrânia. E atenção que isto que eu estou a dizer não é estar a defender o Putin ou estar a defender guerras, porque eu sou contra guerras, todas elas. Eu não defendo guerras, eu sou contra guerras. Eu sou a favor da diplomacia e acho que as pessoas devem resolver pela diplomacia. Claro que às vezes não é possível, quando se lida com gentinha desta, como temos à frente da Europa, é difícil, não é? Pronto. Mas eu sou contra guerras, eu sou pela paz, eu odeio armas, para mim ninguém tinha armas, nem uns nem outros, ninguém. Que, olha, era num ringue, andavam todos ali à tareia no ringue e não havia armas, porque pagam geralmente são os inocentes, não é? Pronto. Portanto, eu não defendo nem guerras, nem defendo nada. Portanto, quando as pessoas dizem, putinista, isto não é ser putinista, isto é... porque, pá, eu não sou putinista, não sou nada disso. Isto é ter noção da realidade, é olhar para os factos e por A mais B percebermos que o que nos pintam há 3 anos, que esta gente anda a ser toda cozida em banho-maria aqui há 3 anos, e andam a fazer figura de parvos e a defender coisas que não têm cabimento nenhum e que na verdade o que está a acontecer é dizimar gerações e gerações de ucranianos que vão para a frente de batalha e que morrem na frente de batalha, e os que não morrem então ficam amputados, ficam deficientes, e mais, é estar a alimentar para o futuro um ódio entre um povo que no fundo é o mesmo. No fundo, pergunta ao Mikhail, por favor, se o povo ucraniano e o povo russo não são o mesmo. Ou a ti, que também és ucraniano, não sei, expliquem-me, porque a ideia que eu tenho é que ucranianos e russos são o mesmo povo. Há russos casados com ucranianos e vice-versa. Portanto, eu acho que aquilo são todos mesmo. Она спрашивает, как ты считаешь, русские и украинцы – это один народ? Это у них одна мама. Да, это родные братья, как минимум. Ela diz que nós temos mãe como uma família. Russos e ucranianos são como se fosse uma família, não é? Agora, eu acho que isto é tudo... Esta gente é insana. E acho que o Ocidente é o grande culpado. Sim, são uma grande variedade, mas aceitam-se, aquilo é tudo... Pronto. Agora, acho que isto há uma insanidade muito grande. A nível dos governos, acho que também devem ter interesses, obviamente, porque ninguém, de repente, resolve fomentar uma guerra num país alheio, mas é assim que funciona há muito tempo. Este é o método americano. E os europeus, pelos vistos, estão a adotar o método americano, porque os europeus e as FIAs europeias não estão isentas nem inocentes nisto. Aliás, se nunca ninguém se tivesse metido, se calhar isto já estava resolvido há muito tempo, se não tivesse andado a fazer promessas, a fomentar, a financiar, se calhar isto há muito tempo já estava resolvido entre a Rússia e os ucranianos, eram todos amigos. Mas pronto. Mas separar para... Como é que é? Qualquer coisa, separar para dividir. Eu sou muito má com os provérbios, mas há um qualquer que é separar para dividir, ou dividir para separar, ou qualquer coisa assim. E no fundo foi o que fizeram com a Ucrânia e com a Rússia, quando na verdade até são povos irmãos que se dão bem. Quer dizer, há ali uma parte de ucranianos, os nacionalistas, os ultranacionalistas, nunca se deram bem com ninguém, mas nem se deram bem com russos, nem se deram bem com polacos. E quer ver o que é que vão... Dividir para reinar, é isso. E quer ver o que é que vão fazer agora, quando... Se verificar de facto que a Ucrânia... Que eu acho que sim, que a Ucrânia nunca mais vai ser Ucrânia conforme era, e que vai ficar dividida, porque os polacos, que agora também são muito amiguinhos, vão querer reivindicar aquilo que já foi deles, calma. E são amiguinhos, mas amigos, negócios à parte. E quer ver o que é que os nacionalistas vão fazer, que agora também a Polónia e a União Europeia, quer ver o que é que vão fazer os nacionalistas ucranianos e dizer. Porque eles também nunca se entenderam com os polacos. Entenderam assim, às vezes, dias, tipo à terça e quinta, depois à segunda, quarta e sexta não. Mas vamos ver, isto é a história que nos diz e eu tenho dúvidas que isto se vai alterar. Assim como os polacos também não gostam dos ucranianos, não é? Enfim, porque o Bandera fez o que fez na Polónia. Tem a história do conflito.
ucranianos e parte da Rússia do Oeste. Pronto. Tem muitos conflitos, tem muitas batalhas, Claro. genocidas. É a história há muitos séculos. Talvez não possam. O Miguel Conceição diz: talvez não possam reivindicar nada. Que é os polacos. Os polacos foram à Alemanha reivindicar as indenizações de guerra, embora aqui os alemães, eu tenho que dar a mão à palmatória. Embora os polacos eles foram indenizados num valor, mas depois não quiseram mais ser indenizados. E isto é verdade. Eles disseram que as indenizações estavam pagas e depois voltaram a reunir-se, nem sei como é que aquilo ficou. Mas depois dos polacos dizerem que as indenizações já estavam pagas, agora estes dizem que não estão e querem pedir aos outros o dinheiro. Os outros que andam a pagar indenizações desde a Segunda Guerra Mundial, inclusive andam ainda a pagar aos americanos. Não sei se já acabaram de pagar agora a dívida, nem se não, mas entretanto ainda não acabaram de pagar uma, já tem outra também do mundo, por causa da Ucrânia. Portanto, os alemães estão destinados eternamente a andarem a pagar guerras, não é? A trabalhar para pagar guerras, mas eles podem. Nós é que não, nós portugueses é que não. A Polónia já foi reivindicar agora outra vez as indenizações de guerra da Segunda Guerra Mundial, agora lembraram-se. Portanto, a Polónia vai reivindicar alguma coisa. Porque não vão ficar assim de mãos a abanar. Ou os alemães nos pagam ou vão reivindicar qualquer coisa à Ucrânia. Isto é o que eu acho, porque neste negócio também não podem ficar todos a perder. Os que vão ficar a perder mais é a Ucrânia. E os europeus também, no geral, vão ficar a perder um bocado. Mas o resto, os que puderem safar-se sem ficarem a perder, vão se safar sem ficar a perder, sim. Por isso eu não acredito que eles não possam reivindicar nada, que eles vão arranjar maneira de reivindicar. Eu acho que eles vão arranjar maneira. No ano 2015, eu vivi no regional de Chernigiv. Eu vi como os polacos passam na rua no Chernigiv e criaram as fotos e diz que esta casa de um polaco, daquele, e escreve um documento. E elas querem voltar os muitos coisas da Ucrânia e o treino também. Olha, na última entrevista que fizemos com o Mikhail contou que a esposa dele foi com o SBU, elementos do SBU, partiram a porta da casa dele, aliás, porque essa era uma das chantagens que lhe faziam na prisão, foi ameaçar a filha dele de 12 anos, e chegaram a ir à casa da mulher, que ficou em pânico, e partiram a porta. Tu tens disponíveis as imagens para podermos mostrar? Eu tenho o vídeo, já vou mostrar. Entretanto, isto da Ucrânia é o que é. Eu tenho muita pena de alguns ucranianos que são inocentes no meio disto tudo. Tenho muita pena das mulheres ucranianas que exploram como barrigas de aluguer. É qual? Eu adoro. Posso mostrar. Tu mostras? Ok. Porque isto acontece desde 2019. Espera aí que eu... Essa é a porta do Mikhail, da esposa do Mikhail. Deixa-me pôr aqui. Esta casa do Mikhail, это ваш? Peraí. Да. Там видно следы от топора. Aqui tem os riscos da machada. Dos machados. Ele tirou uma coisa tipo pele. Olha, Okay. ele tirou o primeiro. Para se ver os riscos. Porque isso é chapa por dentro, é isso? Elas queriam entrar a casa. Ok. Olha, ele bate Один из нападавших действующий работник полиции, того, кого словили. E quem vai atacar o porta dele e homem de polícia. Era um homem Официальный работник de polícia, funcionário da polícia. Ele naquele dia foi trabalho.
como policeman. И задержали мы его сами, Eles а не diz que полиция. И eles вызвали полицию. apanha dele, Ok. daquele homem da И polícia. его отпустили, и ничего. E outra polícia não guarda dele. У нас даже есть видео, где он угрожал нашу квартиру взорвать. Ele diz, elas têm vídeo que aquele homem gritar que ameaça para destruir daquela casa com casa delas com bomba. Я вам его скину, и он не понес никакого наказания. Я сброшу вам это видео. Ele tem esse vídeo? Ele vai mandar para você, você pode publicar no vosso Telegram. Ok, muito bem. Pronto, eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta mais para o Mikhail. Eu já... O Mikhail conhece alguma... Na Ucrânia, conhece alguém que tenha sido barriga de aluguer? Ты знаешь, кто сдает в аренду живот, суррогатное материнство? Кто занимается суррогатным материнством? Я знаю, что здесь это очень распространено, но не занимался этой темой. Ele diz que ele sabe que é muito popular, mas ele não tem interesse neste tema. Não conheço ninguém, não. Eu não conheço ninguém que o tenha feito. Никого не знаешь, кто этим занимался или... Não sabe. Sim, mas é popular na Ucrânia. Há muitas Ele vezes. diz que sim, é muito popular. É. Mas ele sabe que tipo mulheres é que são barrigas de aluguer? São mulheres pobres? Não são mulheres pobres? Diga. Diga mais uma vez, por favor. Ele sabe que tipo de mulheres é que são barrigas de aluguer na Ucrânia? Mulheres pobres? Não são pobres? Кто занимается этим? Бедные девушки или богатые? Знаешь об этом? Я знаю об этом, что, знаете, ну это тоже очень часто и в прессе, это в основном занимаются бедные, молодые и многодетные матери, которые там несколько детей для того, чтобы прокормить, она может родить для кого-то. Ele sabe que trabalha com as mulheres como este trabalha pobres e mãe, quem tem muitos filhos e mais um filho para ele não vale a pena, ele vai ganhar com este negócio. Ok, está bem. Já percebi, sim. Acho que há mulheres mais pobres que são exploradas, que também outra exploram o corpo das mulheres, que é um disparate. Mas pronto, eu também não tenho mais perguntas. Não sei se algum dos ouvintes aqui que estão aqui connosco se tem perguntas a fazer ao Mikhail, sendo que o Mikhail, se estiver disponível sempre que tenhamos alguma dúvida com ele, se ele estiver disponível, pois Posso mostrar o biolaboratório na Odessa? Sim. Vou em Odessa? O laboratório é em Odessa? Em Odessa, é. Pois, aqui no Google Maps, esta entrada do biolaboratório dos Estados Unidos. Estados Unidos, sim. Eu sabia que o capital era americano, israelita, porque eu na altura andei a pesquisar sobre isso, ainda antes do conflito. Por isso é que eu encontrava... Janelas estão fechadas. É, exatamente. Porque na altura encontrava-se muita informação e eu comecei a pesquisar sobre isso muito antes, até antes do Covid. Eu salvo erro, mas depois porque houve ali os problemas do Covid que não podiam sair as crianças da Bielorrússia, mas foi antes até do confinamento. E eu comecei a investigar isso porque tinha visto uma entrevista num laboratório qualquer, de um diretor de um laboratório qualquer americano, que deu uma entrevista, fez uma reportagem ou deu uma entrevista, isto para aí em 2019, em que criticava Zelensky, porque foi quando o Zelensky ganhou as eleições e eu recordo-me de ter lido uma notícia, e isto, como é que eu comecei a investigar este assunto? E eu lembro-me de ter lido uma notícia que então esse diretor do laboratório americano criticava o Zelensky de não ser não ser ambicioso e de não aceitar que na Ucrânia se fizessem testes a nível de ADNs e de evolução de mutações genéticas, etc.
e que o desafiava a fazer isso. Eu, quando li aquilo chamou-me a atenção, portanto, porque logo inicialmente parece que o Zelensky não estava a aceitar fazer esses testes na Ucrânia. Claro que depois vai aceitar, porque uns meses depois bastou mostrar-lhe assim umas notinhas e começaram a ser feitos esses testes na Ucrânia. Aliás, nos sites das clínicas de estação de substituição vinha exatamente a publicidade. Portanto, eu investigo isto desde 2019, ainda antes do Covid, ou logo ali no início do Covid. E foi um dos maiores negócios da Ucrânia durante o Covid, foram as barrigas de aluguer e as pastilhas que andaram a vender aos putos. As drogas químicas, não é? Aliás, houve vários alertas da Interpol, só que as pessoas veem as notícias do telejornal e estas coisas não passam, não é? Isto são notícias que vão saindo a nível internacional, mas cá não passam, até porque os nossos jornalistas, quanto menos melhor, que é para dar as pessoas todas com as palas e pronto. Mas isto tudo na altura para... Já não me lembro do que é que eu ia falar. Comecei a investigar isto e recordo-me que as barrigas de aluguer, já sei o que é que eu ia dizer porque tu tens mostrado isso de Odessa. As barrigas de aluguer eram essencialmente mulheres muito pobres de Odessa e Mariupol. Eles não iam buscar barrigas de aluguer a Lviv e algumas de Kiev. Não iam buscar lojas nacionalistas, eram mulheres muito pobres ali do sul, de Mariupol e de Odessa, que eles arranjavam para serem barrigas de aluguer e para fazer este tipo de testes. E pronto, com muitos filhos, que precisavam daquele dinheiro para sustentar os filhos que tinham em casa, sim, um bocadinho o que o Micael nos disse, sim, era isto. Agora, obrigado, Miguel Conceição. Eu acho que já não há mais perguntas, portanto vou-me despedir de vocês. Alexander e Micael, e agradecer-vos. Alexander, se puderes agradecer ao Micael a presença dele hoje aqui, agradeço-te. Она благодарит за твое участие в этой передаче. Если хочешь, Спасибо вам можешь всем, товарищи. Спасибо вам, товарищи, что приглашаете. Всегда будем radi поучаствовать. Diz que obrigado-nos por invento para online, para entrevista. Eu tenho mais uma pergunta para fazer ao Micael. Se ele não tivesse na situação que está, em prisão domiciliária, e se ele pudesse sair ou tivesse possibilidade de sair da Ucrânia, ele saía? Она спрашивает, у тебя есть возможность выехать из Украины? No и посеял. Мы под уголовной ответственностью с ношением GPS-браслета. Porquê é que ele não saía da Ucrânia? Desculpe? Porquê é que ele não saía da Ucrânia, se pudesse? Não é na situação atual, ele agora está preso, não é? Prisão domiciliária. Se ele não estivesse em prisão domiciliária, se ele fosse um homem livre, ele saía da Ucrânia. Почему вы не уехали из Украины, когда была возможность, когда вас в тюрьму не забрали? Так мы хотели выехать до войны, и нас через границу не пустили. Это было 22 февраля. Мы ехали на референдум в Белоруссию официально. Мы были приглашены как официальные наблюдатели, как белорусская община, на референдум в Белоруссии. И уже 22 числа нас не выпустили. Если бы мы уехали на референдум, ничего бы этого не было. No ano 2022, no 22 de fevereiro, antes de 2 dias da guerra, elas vão para a Bielorrússia, num referendo na Bielorrússia. E no fronteira, o guarda não dá para sair delas. Não os deixaram sair. Tentaram sair, mas não os deixaram sair. Já percebi. E eles foram obrigados a ficarem na Ucrânia. Muito bem. Há aqui, afinal, uma outra pergunta. Que é para vocês os dois, tanto faz para um ou para o outro.
Isso. Os russos de Odessa e os de Mariupol esperam que seja feita justiça contra os assassinos no sindicato e dos Azov. Os russos de Odessa e de Mariupol esperam que seja feita justiça contra os assassinos no sindicato dos Azov, em Odessa. Na casa dos Sim, sindicatos. esperamos. Foram queimados vivos, não é? Esperam que seja feita justiça. Muitos. Eu tenho amigos na Odessa, eles estão à espera da Rússia para ajudar a ficar, para ficar justiça na Ucrânia. Muito bem. Porque Então, não há justiça, é ditadura. Eu não atendo a população de Odessa, agora faço uma pergunta. A população de Odessa, na sua maioria, está à espera dos russos ou prefere ser protegida porque supostamente os russos atacarem Odessa? De que lado é que está a população de Odessa? Do lado... Acho que mais de 80% espera da Rússia. Mais 80% de Odessa espera da Sim. Rússia. Outros com propaganda de televisão, perdidamente. E Zelensky mandar muitas gentes da Ucrânia do Oeste para Odessa. Eles pagam para elas para a lida. Eles só fazem propaganda e como... Mas as pessoas, os nacionalistas ocidentais ucranianos para Odessa para fazer propaganda, é isso? Sim, o regime do Poroshenko, antes de Zelensky, o Poroshenko vai mandar os nacionalistas para Odessa para ficar em medo gente do Odessa. A ação psicológica, sim. Muito bem. Estou-me aqui a ligar e não me podem ligar, porque senão isto vem-me... muito bem. Bem, eu agradeço, entretanto, outra vez, ao Mikhail e a ti, Alexander, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Eu acho que já não há mais perguntas. E pronto, obrigado a todos, obrigado aos ouvintes que estiveram aqui, quem colocou as perguntas, obrigada Miguel pelas perguntas, Maria José, obrigada, obrigado ao Paulo Carvalho, obrigado à Elsa, que também colocou algumas perguntas, ao João Rui Neto e a todos os que aqui tiveram hoje presentes, mesmo que não escrevam no chat. Muito obrigado a todos e espero que esta live tenha sido esclarecedora e que vos tenha esclarecido todas as vossas dúvidas. Esta série de episódios sobre a Ucrânia, a verdade, ainda não terminou, vão haver mais episódios. Existe mais uma quarta parte já gravada, com o John, que ainda não foi para o ar, vai ser a seguir, não sei a data ainda, vamos colocar no ar assim que possível, e depois ainda vão continuar, porque vamos entrevistar mais pessoas e vamos esclarecer mais situações, está bem? Olhem, boa noite e obrigado a todos. Boa noite, Alexander. Boa noite, Mikhail. Vamos então terminar. Obrigada. E inscrevam-se no canal e metam like. Quem vier ver mesmo a live depois, posteriormente, não esteja inscrito no canal, inscreva-se, por favor, no canal. Coloquem o vosso likezinho. Partilhem a live. E obrigada. Ok, obrigado, nós. Obrigada. Поблагодарю и прощается, желает спокойной ночи. Счастливо, товарищ. Спокойной ночи. Obrigada. Obrigado, camaradas. Obrigada, boa noite. Tá, boa noite. Boa noite. Obrigado, nós. Mikhail